Dando continuidade à história, O Brilho da Verdade, psicografado por Eliana Machado Coelho, ditado pelo Espírito Shélida. Capítulo 5. Camila escolhe conforto e comodidade. Num bairro próximo de onde já moravam, Honório e Monteiro alugaram pequenas casas e continuaram vizinhos. Alugaram também um pequeno salão onde começaram a sua nova igreja. Guardavam consigo a tranquilidade de que nunca seriam denunciados pelo pastor Freitas ou por qualquer um dos outros, tendo em vista que ocultavam também grandes segredos destes. A pequena igreja, fundada por Honório e Monteiro, contava com a participação de alguns membros da igreja anterior que os seguiram por se identificarem com a sua pregação, sem desconfiarem do que havia ocorrido para que Honório se afastasse de Freitas. Quando questionado sobre o assunto, Honório respondia: "Em um reino não pode haver dois reis. Eu recebi um aviso para dedicar-me inteiramente a Deus a fim de guiar as tuas ovelhas, assim como estou fazendo. Como o digníssimo pastor Freitas já tem o seu rebanho formado, só me restou sair em busca das ovelhas que se desgarraram para trazê-las até Deus, guiando-as no caminho do Senhor." Honório era sagaz, ardiloso e em pouco tempo a sua igreja mudou de um pequeno salão alugado para um grande salão emprestado indefinidamente por um dos seus fiéis. Enquanto isso, outros doaram cadeiras e bancos, aos poucos até um microfone e algumas caixas de som, coisas raras na época. Honório recebeu como doação. Incentivados por Honório, durante as pregações, os fiéis doavam altas verbas a fim de adquirirem um terreno para a sede própria da igreja. Não demorou muito e foi feita a aquisição do referido imóvel, e junto com a compra, Honório e Monteiro omitiram que parte do valor usado foi destinada à compra de outro terreno bem próximo de onde seria a sede da igreja. Essa aquisição ilícita teria a finalidade da construção de suas casas, uma ao lado da outra. Contra sua própria vontade, Camila foi imposta a namorar um membro da igreja. Era um compromisso arranjado por conveniência e determinado por seu pai. O mesmo ocorreu com Vera, uma das gêmeas. Seu pai providenciou sua transferência de escola sem a sua prévia opinião. Além disso, obrigava-a a frequentar e seguir uma doutrina religiosa com a qual a jovem não concordava e ainda namorar quem ela não queria. Não. Tudo isso era excessivamente tirano. Camila revoltou-se por esse e outros motivos. Por essa razão, ela não tinha o menor remorso ao sair às escondidas para namorar outro rapaz e passear com algumas poucas amigas que ainda tinha. Em pouco tempo, Honório terminou a construção de sua casa e estabilizou-se nela. Nessa mesma época, a sede da igreja também ficou pronta. O novo templo religioso era razoavelmente confortável. Havia mais espaço e o número de fiéis passou a aumentar consideravelmente. Quando não estava fazendo pregações na igreja, Honório dava-se ao trabalho de visitar os fiéis em suas casas e até nos hospitais para fazê-los perceber sua dedicação, seu interesse e sua preocupação para com os membros da igreja. Pouco tempo restava-lhe para dedicar-se à mulher e aos filhos. Entretanto, sabia que a sua família encontrava-se financeiramente estável, vivendo com muito conforto e bem amparados. Camila era mais vaidosa e exigente. Apesar de a televisão ser proibida por aquela doutrina religiosa, Camila tanto reclamou e impôs que o pai comprou uma e a instalou em um quarto destinado somente para essa finalidade. Esse quarto seria trancado, pois ninguém poderia saber que eles tinham uma televisão. Mesmo assim,
Para uma jovem, nada estava bom. Ela queria liberdade. Certo dia, insistiu em conversar com seu pai a respeito da sua presença obrigatória na igreja e sobre o seu namoro. Afinal, ela não gostava do rapaz e não queria mais ostentar aquela farsa. Tanto teimou e protestou com modos exigentes, alterando o volume da voz, que Honório, perdendo a paciência, deu-lhe uma surra forte e marcas roxas espalharam-se por todo o corpo da moça. Camila não pensou muito. Na manhã seguinte, na primeira oportunidade, apoderou-se de algumas roupas e até de algum dinheiro e saiu de casa. Sem rumo e ainda revoltada, foi para a casa do seu tio Alfredo. Ao recebê-la, Dora não sabia como agir. Não poderia fechar-lhe a porta, nem mesmo incentivá-la e apoiar a sobrinha naquela decisão. Aos prantos, ela relatou tudo para sua tia. Ele me bateu, tia, me espancou. Eu não volto mais para aquela casa, nunca mais. Camila, minha filha, dizia Dora, a situação é recente. Tu estás nervosa, não sabe o que está dizendo. Quando te acalmares, não volto, tia, não volto mais lá. Quando se fez a noite e Alfredo chegou, surpreendeu-se com a situação e, pensando na preocupação de Honório e Clara, imaginou que os pais não sabiam onde procurar a filha. Ele decidiu, na mesma hora, ir até a casa do irmão. Ao ser atendido por Honório ao portão daquela bela residência, Alfredo, com satisfação, cumprimentou-o. Honório, meu irmão, tu estás bem? O que desejas? Perguntou Honório friamente. Desculpe-me se o incomodo, mas eu gostaria de falar-te sobre Camila. Poderíamos conversar? Expressou-se Alfredo, recatado diante da indiferença de seu irmão. Eu deduzi que ela havia te procurado. Não temos nada a conversar, mas Honório é tua filha. Será minha filha somente diante do perdão que há de pedir-me. Do contrário, hoje ela deixou de ser. Depois de pequena pausa, Honório perguntou: era só isso? Alfredo ficou perplexo, pasmo de espanto. Diante disso, ele não teve alternativa e desfechou. Eu quero que tu saibas que Camila está em minha casa. E, é claro, será muito bem tratada e orientada. Caso tu ou Clara queiram vê-la, minha casa está de portas abertas. Sou-te grato. No entanto, eu não posso dizer-te o mesmo. Rezarei por ti, para que vejas a luz antes que se apague. Porém, a minha igreja estará de portas abertas caso queira o perdão. Obrigado, meu irmão. Alfredo ficou decepcionado com a frieza de seu irmão. E por conta de tudo, Camila passou a morar na casa de Alfredo e Dora. Com o passar dos dias, ela arrumou um emprego como auxiliar de crediário numa loja de grande porte financeiro. Parte do que recebia como salário, ela dava à tia a fim de auxiliar com as despesas da casa e a outra parte ficava para si. Passou a frequentar o centro espírita junto com seus tios e primos, pois acreditava identificar-se com a doutrina espírita, que quase nada exigia dela, somente orientava. A casa de Alfredo era humilde e com muito custo e sacrifício era mantido o estudo dos filhos. Era comum Dora fazer faxinas em casas de família para ajudar com as despesas. Dirceu, o filho mais velho do casal, trabalhava com seu salário, conseguia pagar a sua própria faculdade e parte da faculdade de seu irmão. Alfredo arcava com dificuldade o restante do pagamento da faculdade de Júlio, filho mais novo, e o que sobrava do que recebia era exato para as despesas da casa. Dirceu estava no último ano da faculdade de Direito e Júlio no terceiro ano de Medicina. Muitas vezes, Júlio enfraquecia e queria largar os estudos, sentia-se inútil, uma vez que o estudo roubava-lhe todo o tempo e ele não podia trabalhar para ajudar nas despesas. Porém, Alfredo não admitia.
Se Júlio quisesse deixar a faculdade por não gostar do curso, seria justo, mas por dinheiro ele nunca iria deixar. Por essa razão, o pai fazia muitas horas extras sem que o filho soubesse. Mais de um ano depois, Alfredo encontrava-se no ônibus e colidiu com um caminhão, e no terrível acidente morreram 5 pessoas, e Alfredo foi uma delas. Dora sofreu muito com a separação. Entretanto, sua evolução espiritual serviu de muita sustentação. Sabendo que essa experiência terrena é passageira e que a separação seria temporária, conseguiu se resignar, mas não deixou de chorar e experimentar a imensa dor. Com a falta de Alfredo, as dificuldades financeiras aumentavam. A pensão que recebia como esposa era pouco para pagar a faculdade de Júlio. Dirceu, recém-formado, não ganhava o suficiente para ajudar o irmão. Não, Júlio, dizia Dora firmemente, tu não largarás a faculdade. Mãe, milagres não existem, justificava-se Júlio. Eu não posso estudar sem pagar. Não é justo a senhora se matar de tanto fazer faxinas, lavar e passar roupas para os outros, para que eu estude. Vamos dizer a verdade, com todo respeito, mãe. Nem que a senhora fizesse isso todos os dias da semana, não conseguiria pagar os meus estudos. A senhora sabe disso. Tem que haver outro jeito, meu filho. Tem que haver. Camila, ouvindo a conversa, não se manifestou. Havia tempos percebia que tudo ali estava muito difícil. Os alimentos já não eram tão fartos como antes e mal tinham uma porção de arroz para dividir no jantar. Ela trabalhava, mas não achava justo entregar o seu pagamento nas mãos de Júlio só para ele estudar e ela ficar sem nada. Tinha uma pequena economia que guardava desde quando começou a trabalhar, mas não podia desfazer-se dela. O futuro era incerto e já começava a ficar preocupada. Dora, em seu desespero de mãe, sem ter a quem recorrer, procurou por seu cunhado Honório. Afinal, Júlio era o seu sobrinho e era um caso de necessidade. Procura-me para pagar a faculdade de Júlio? Exclamou Honório. Ficaste louca, mulher. Hoje nenhum dos meus filhos se dá o luxo de estudar em uma faculdade. Mas se não fosse pela falta de Alfredo, eu não recorreria a ti, Honório. Mas eu tenho pena do meu filho deixá-lo parar com um estudo tão nobre e útil à humanidade na metade do seu curso. Ele é estudioso, devotado mesmo. Interrompendo-a bruscamente, Honório desfechou. Peça dinheiro ao Satanás. Não é ele que se comunica através de ti? Não é o espírito do demônio em que acreditas? Então peça para ele. Eu tenho causas mais importantes para me preocupar. Eu sou pastor de Deus e é aos filhos dele que devo ajudar. Virando as costas, Honório entrou e deixou Dora parada junto ao largo e majestoso portão de sua residência. Voltando para casa, a pobre mulher lamentou a atitude de Honório. Entretanto, nem em pensamento protestou ou se arrependeu do favor que já havia prestado ao cunhado no passado. Ela orou e pediu a Deus uma solução, a melhor possível, e que a sua alma estivesse forte o bastante para aceitar e suportar com paciência o aprendizado daquela prova. Não era fácil para uma mãe devotada ver tanto empenho e sacrifício de um filho cair por terra. Naquela mesma noite, Camila a procurou. Tia, eu sei que a situação é difícil. Nada está dando certo para a senhora desde que o tio Alfredo morreu. E eu não quero mais ser um estorvo. Por isso, amanhã eu vou deixar essa casa. De maneira alguma, Camila. Não posso permitir que tu saias daqui para ir, sabe Deus para onde? O pouco que temos também é teu. Nunca nos importunamos com a tua presença e eu não vou permitir isso. Tia, eu já me decidi. Voltarei para a casa do meu pai. Dora calou-se incrédula
E Camila continuou: sabe o que é? Eu estou cansada de importunar. Além de tudo, aqui está muito difícil. Mas, filha, se lamentas da falta de conforto e fartura, não estamos te negando tal tratamento. Dividimos o que temos contigo e ninguém te nega nada aqui. Não é isso. Ou melhor, eu creio que terão mais se eu sair daqui. Dora não disse mais nada, sentindo que a sobrinha não conseguia viver sem conforto. Abraçou e beijou-a com carinho, afirmando que sempre estaria ali, disposta a ajudá-la em qualquer coisa. Na manhã seguinte, Camila procurou pelo seu pai, rotulando no rosto um falso arrependimento. Ajoelhou-se diante dele e pediu perdão por tudo. Naquela noite, a igreja de Honório pôs-se em festa. O tema foi a volta do filho pródigo. Uma semana depois, Dirceu, atuando como advogado, acabara de ganhar uma causa no fórum e estava sendo cumprimentado por alguns colegas. Apesar de sua bela atuação, ele não conseguia disfarçar uma nítida preocupação, sem conseguir alegrar-se. Um juiz de direito se aproximou dele e o interpelou inesperadamente. O que há contigo, caro rapaz? Não estás satisfeito? Sim, meritíssimo, claro que sim. E o que te aflige? Sem titubear, Dirceu desabafou e contou tudo sobre a morte do seu pai e o prejuízo que isso causou aos estudos do seu irmão. Impressionado e comovido, o juiz chamou-o até o seu gabinete para que conversassem mais à vontade. Depois de 1 hora, saiu do fórum direto para casa. Ao chegar, viu que Júlio preenchia a documentação para trancar a matrícula da faculdade. Aproximou-se, tomou-lhe das mãos os papéis, olhou-os rapidamente e os rasgou. — Tu ficaste louco? Perguntou Júlio, estupefato com a atitude do irmão. Dirceu, sorrindo largamente, respondeu: Tu já ouviste falar em bolsa de estudo? O que tem isso a ver comigo? Acabaste de ganhar uma até o último ano do seu curso, gritou, abraçando-o e saltitando como um menino. O quê? Mas como? Eu já tentei por todos os meios conseguir uma bolsa, mas não teve jeito, dizia o irmão sem entender nada. Resumirei para você. Conversando com um juiz de direito sobre o seu caso, depois de 3 ou 4 telefonemas, ele te conseguiu a tão sonhada bolsa. Do outro cômodo da casa, a mãe ouviu a conversa e se aproximou quase incrédula. Dora, Júlio e Dirceu abraçaram-se de felicidade. Suas lágrimas se misturaram. Não conseguiam conter a imensa alegria que lhes invadiu a alma. Na casa de Honório e Clara, Camila se satisfazia no conforto e na fartura, coisas das quais sentiu muita saudade. Ela não precisava mais trabalhar, nem levantar tão cedo para pegar uma condução lotada. Depois de tão sofrida experiência, começou a acreditar ou forçar-se a crer que o seu pai estava certo. Às vezes, a jovem pensava em seu tio Alfredo. Ele tanto acreditou no espiritismo e em espíritos, e, no entanto, por que nenhum espírito o avisou do acidente, fazendo-o escapar da tragédia? Seu tio sempre viveu na pobreza e defendendo o espiritismo, onde se escondiam os amigos espíritas, agora que a sua tia estava quase na miséria. O seu primo deixaria a faculdade por falta de dinheiro. Como se explica isso? Por outro lado, o seu pai, que tanto defendia o Velho Testamento e o Evangelho, possuía mais dinheiro, conforto e fartura, cabendo salientar que somente depois de começar a fazer isso, a vida dele, bem como a de toda a família, mudou para melhor. Ele tinha razão em não concordar com essa história de cultivar estima aos espíritos. Veja só ela. Estaria também na miséria se continuasse naquela casa.
Teria dado todo o dinheiro que guardou com muito sacrifício e talvez até entregasse tudo o que ganhava para sustentar a faculdade do seu primo. Se o espiritismo desse algum lucro, aquele pessoal não passaria dificuldade. Como fora tola! O seu pai é que estava certo. Sinceramente sabia o que era bom para ela. Realmente, a bênção de Deus encontrava-se no que ele defendia, no que ele pregava. Foi preciso que trabalhasse, passasse por necessidades e desconfortos para saber valorizar as graças de Deus. Depois da sua volta para casa e a sua reintegração na igreja, Camila observou que Honório ficou mais atencioso com ela. Agora ele a inteirava sobre alguns fatos e detalhes da igreja e dos seus planos para o futuro. A jovem passou a entendê-lo melhor e partilhar com as tarefas da igreja. Fingia ignorar a subtração do numerário doado para fins evangélicos usados para o conforto e bem-estar de sua família. Quando, vez ou outra, questionava-se em pensamento sobre o fato de se acharem bem estabelecidos diante de um governo de opressão. Camila procurava desviar as suas ideias, acreditando ser induzida pelo demônio a pensar daquela forma, levantando suspeitas infundadas e injustas sobre o seu próprio pai. Honório e Monteiro estavam às vésperas de inaugurar a sua segunda igreja, quando Monteiro, aflito, procurou pelo sócio. Honório, Honório! Gritou Monteiro desesperado, entrando a pressas no escritório de ambos. Acalme-se, homem, pediu Honório. O que te aflige? É a minha filha mais velha, a Thelma. Tu não imaginas? Sentando-se em uma cadeira, Monteiro passou as mãos pelos cabelos e aflito continuou. Soube agora que a menina engravidou. Isso jamais poderia ter acontecido, exclamou Honório, enfurecido. Como pode ser uma coisa dessas? A filha de um pastor? Mas o que dirão? Que a moral e os bons princípios não são mantidos dentro da nossa própria casa, que não damos bons exemplos. Mas o que é que eu faço agora, Honório? Mande tirar, é claro, respondeu Honório de imediato. Mas o quê? Gritou Honório. Tu queres ser chamado de quê? Acha que continuarão te respeitando depois que vier ao conhecimento de todos? Eu tenho medo por ela. É uma menina ainda. É muito nova. Vai completar 17 anos. Se fosse tão nova assim, não teria engravidado. Sabe quem é o pai, pelo menos? Um garoto da escola. Colega da mesma classe, deve ter a mesma idade. Por isso eu tirei as minhas filhas daquela escola. Pensando por poucos segundos, ele planejou. Vejamos, tu terás que levá-la para outro lugar para fazer esse tipo de serviço. Não podemos nos arriscar. Ninguém mais deve saber. Eu tenho alguns contatos em São Paulo e tu a levarás lá para fazer isso, entendeu? Monteiro concordou imediatamente. Aquilo era imensurável vergonha para um pai, principalmente um pai evangélico. Por essa razão, tudo foi realizado com o mais rigoroso sigilo. As igrejas de Honório e Monteiro, cada dia que passava, estavam mais repletas de seguidores que os idolatravam. Honório era considerado pelos fiéis um homem culto, leal aos princípios que pregava e, acima de tudo, muito honrado. Nunca preocupou-se em saber como estava passando Dora, a viúva do seu irmão que tanto o ajudou, nem mesmo procurava saber sobre sua própria mãe e irmãs. Camila, por sua vez, esforçava-se para esquecer dos dias em que viveu junto aos pecadores para fugir das imposições de seu pai. E sem maiores problemas ou preocupações passou a saciar-se numa vida tranquila e muito cômoda. Dora, agora mais do que nunca, se empenhava na divulgação e no entendimento do Evangelho à luz do Espiritismo, juntamente com seus filhos, Júlio, que continuava na faculdade de medicina, e Dirceu, que decidiu não mais militar na carreira de advogado
e estava associando-se na abertura de uma imobiliária. Capítulo 6. Diante da verdadeira vida. Alfredo, desencarnado, já há alguns anos, desempenhava importantes tarefas na colônia espiritual onde vivia. E também, como não poderia deixar de ser, visitava o seu lar terreno com certa frequência, auxiliando os trabalhos espirituais ali realizados. Na colônia foi informado sobre o desencarne de sua sobrinha mais velha, Camila. Ficou satisfeito por saber que ela havia sido envolvida e levada com carinho para um posto de socorro próximo da colônia onde ele estava. Depois de argumentar com seus superiores, recebeu autorização para ir em visita ao posto de socorro recepcionar Camila quando ela despertasse, a fim de ajudar o seu entendimento e a sua aceitação sobre as suas novas condições no plano espiritual. O tio sabia que a sobrinha tivera uma educação religiosa rígida e inflexível. Apesar das explicações e entendimentos que ele e Dora procuraram passar-lhe sobre o espiritismo, sabia que não seria fácil fazê-la acreditar tão rapidamente que o espírito passa por inúmeras experiências, repara os seus erros, aprende e vive evoluindo, e não ficando tão somente confinado ao céu ou ao inferno, como Camila passou a acreditar piamente. Meses depois do desencarne da sobrinha, foi até o posto onde ela se encontrava. Pondo-se em conversação com o dirigente do lugar, seu velho conhecido, Alfredo dizia: Caro Inácio, eu creio que Camila vai entender e aceitar. Ela é inteligente e logo perceberá que está em um bom lugar e se sentirá entre amigos. Sim, Alfredo, ela vai perceber que está em um bom lugar. Porém, eu temo pelo seu entendimento. Temos de admitir que Camila viveu nos últimos anos uma vida religiosa rigorosa e fanática. Como sabes, o fanatismo nos leva até mesmo à autoobsessão, a um flagelo físico e mental desnecessário e um grande desequilíbrio espiritual. Sei que é muito sensato e prevenido, Inácio, mas sempre me dei muito bem com Camila e eu acredito que ela vai me ouvir com atenção e logo aceitará sua nova condição. Nós conversávamos muito quando encarnados. Prezado Alfredo, eu não quero de forma alguma te contrariar. Entretanto, devemos atentar que, quando em experiência na vida terrena, o amigo foi parente de sangue da querida Camila, o que o leva a ter uma imensa afeição pela amada sobrinha. Isso não é errado. No entanto, com o teu conhecimento, sabes que és tu quem deseja ardentemente que ela aceite a situação presente. E talvez isso, no momento, seja difícil. Antes desse último reencarne, Camila aprendeu muito no plano espiritual. Como sabemos, ela sofreu demasiadamente após o desencarne como Samara e passou por terríveis experiências no umbral. Resgatada por elevar os pensamentos, abraçou as lições com muito amor e dedicação. Eu não creio que todo esse aprendizado possa se perder agora. O amigo Alfredo não quer perder as esperanças, porém, deve alertar-se para o fato de que todo o bom aprendizado que demonstrou ter abraçado com imensa dedicação na espiritualidade e até as terríveis experiências nas tristes caminhadas pelo umbral, ela sozinha colocou a perder. Isso ocorreu a partir do momento em que não atentou às suas mais sublimes intuições a fim de almejar a verdade e seguir o bom caminho. Não te deixes enganar pela pouca idade terrena. Camila estava madura o suficiente para decidir o que queria ou no que acreditar. No entanto, ela não hesitou e escolheu o que era mais cômodo e eficiente para o seu próprio bem-estar. Ela nunca questionou o pai sobre as suas atitudes, sobre a verdadeira fonte que lhe servia de subsistência e enorme conforto. Nunca encarou as suas reflexões
ou tentou investigar os seus próprios pensamentos, analisando sobre o certo e o errado, mesmo possuindo conhecimento e preparo espiritual suficientes para isso. Ela preferiu ignorar as suas dúvidas e incertezas, desviando seus pensamentos dos fatos que presenciava para disfarçar a realidade e viver nas fantasias, para o seu bem-estar não ser abalado. O que agrava mais a sua situação é o fato de que ela, no pouco tempo que conviveu contigo e a sua família, ela teve a oportunidade de rever os ensinamentos cristãos sobre a luz do Espiritismo. Ela entendeu sobre a lei de causa e efeito e experimentou os ensinamentos evangélicos. Fora isso, ela viveu o exemplo da caridade e humildade. Exemplo esse que cabe salientar, pois em benefício dela, dos seus pais e dos seus irmãos. No entanto, quando ela poderia ajudar, mesmo com a pequena participação, Camila negou-se, repetindo o erro do passado, e fez imenso esforço para convencer-se de que Deus demonstra suas bênçãos através do bem-estar e do conforto em que vivem algumas pessoas. Nós espíritas sabemos que isso não condiz com a verdade. Quanto maior o valor em dinheiro, maior será a prova, maior será a expiação e maior poderá ser o arrependimento. Jesus, o nosso irmão maior, já alertou: será mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Camelo era o nome dado na região de Jerusalém a uma corda muito grossa, feita de pelagem da crina e do rabo do animal camelo. E como sabemos, uma agulha possui um orifício pequeno demais para que uma corda o atravesse. Com isso, amigo Inácio quer dizer o quê? Eu quero dizer que não será fácil o esclarecimento e aceitação de Camila. Vais me deixar ter com ela? É claro, sem dúvida. Eu não quis, dizendo isso, insinuar uma negativa à sua recepção. Por experiência, só estou avisando-te. Não será fácil. Devemos sim orar muito por seu entendimento. Pois, como eu te falei, eu temo por suas condições espirituais caso se negue a aceitar a verdadeira realidade que se desvendará, deixando por terra todos os seus mitos e ilusões. Será um momento de grande conflito íntimo. O caro amigo sabe que não podemos intervir com ela. Não podemos prendê-la, e se Camila está aqui, se foi atendida em seu momento de transição, é porque teve méritos para isso. Teve dignidade suficiente a fim de não ser abandonada e ficar vagando. Esses valores pessoais são independentes de quaisquer graus de parentesco adquirido durante a vida corpórea. Entretanto, não temos como impedi-la. Lembre-se do livre-arbítrio, que é o direito de escolha através da vontade própria. Com o olhar indefinido e o semblante preocupado, Alfredo concordou. Eu compreendo, meu caro Inácio. Porém, eu quero empenhar-me ao máximo para auxiliar Camila em sua evolução, em seu entendimento. Nós nos empenharemos, meu amigo, disse Inácio, espalmando com firmeza o ombro de Alfredo. Daremos todo o apoio e toda a força necessária. Fico-te imensamente grato. Não há pelo que agradecer. Agradeça ao Pai por nos dar essa oportunidade de tarefa em nome do Cristo. Sentindo a preocupação de Alfredo, Inácio começou a narrar os seus planos para animá-lo. No momento, tua amada sobrinha está em uma enfermaria junto com outras tantas irmãs que se encontram em sono profundo como ela, depois do desencarne. Se Camila não foi uma criatura má, o bem ela não praticou. Não há regalias ou tratamentos especiais a alguém só pelo fato desse ter esse ou aquele parente, que quando encarnado praticou boas ações, caridade ou agiu corretamente. Essas virtudes são individuais. Os méritos, assim como os débitos, só a ela pertencem.
Quando Camila estiver próxima de despertar, nós a tiraremos da enfermaria e a levaremos a um quarto individual para não formar opiniões precipitadas sobre as suas condições ou sobre o lugar. Logicamente, não se lembrará imediatamente de tudo. Nós a envolveremos com fluidos calmantes. Em seguida, faremos conhecer esse lugar para que ela sinta as vibrações aqui existentes. Além de se beneficiar, experimentará impressões boas e agradáveis. Tudo isso antes que tenha referências sobre o seu desencarne. Depois conversaremos e daremos todas as explicações necessárias com a tua ajuda, é claro. Alfredo animou-se um pouco mais, embora ainda estivesse temeroso. Ao despertar, Camila pensou estar em um hospital. O quarto onde ela se encontrava não era muito grande, porém muito bem iluminado e de mobília muito simples. Após suspirar profundamente e sentindo-se confusa, ela olhou querendo reconhecer o local. Procurou lembrar-se do que havia ocorrido. Examinou a janela coberta por suaves cortinas de renda branca, tentando parcialmente barrar a luz do sol, que teimava penetrar através delas. Num canto do quarto havia uma pequena mesa onde se depositava uma jarra de vidro transparente cheia com água e ao lado um copo. Existia também um vaso solitário com uma flor semelhante a uma margarida. Esse pequeno quarto possuía 2 portas. Camila ficou observando-as e desejando que entrasse alguém por uma delas. Experimentou sentar no leito, mas sentiu-se tonta, desistindo logo da primeira tentativa. Esfregou o rosto com as mãos, buscando animar-se mais. Porém, algo estava diferente. Sentia como se a textura de sua pele fosse mais sutil e achou isso engraçado. Pensando em encontrar-se em um hospital, procurou por uma campainha na cabeceira do leito, pois em todo leito hospitalar há uma. Foi quando uma das portas se abriu vagarosamente e entrou uma senhora sorridente de aparência amável e gestos delicados. Camila não a conhecia. A senhora era de estatura baixa e aparentava ter uns 50 anos de idade. Sorridente, ela aproximou-se do leito e disse: Olá, meu bem. Sei como se sente, mas em breve irá recuperar as suas forças e ânimo. Onde eu estou? Que lugar é esse? Perguntou ainda confusa. Este é um posto de socorro, respondeu a senhora amavelmente. Fique tranquila e em breve tu terás esclarecimentos sobre tudo. Ainda sentia-se tonta, porém, com muito esforço e a ajuda daquela senhora, conseguiu sentar-se. Foi aí que indagou em pensamento. Como é o meu nome? Quem sou eu? De onde eu vim? A bondosa senhora virou-se e, colocando água no copo, foi em sua direção, dizendo: Beba um pouco de água. Segurando o copo com ambas as mãos, pois temia deixá-lo cair, levou-o à boca e passou a beber pequenos goles. Suas mãos estavam trêmulas e nada havia que pudesse fazer para impedi-la tal reação involuntária. Sentia um torpor e não se lembrava de nada. Até aquele momento não conseguia sequer recordar o próprio nome. A amável senhora, percebendo os pensamentos que a estavam deixando nervosa e angustiada, pois o medo e a dúvida já lhe tomavam conta, explicou. Camila, desculpe por não me apresentar. Meu nome é Aurora. Não precisas te preocupar. Estás em um bom lugar e em breve tudo vai se esclarecer em tua própria mente. Não te precipites. Tu sempre acreditastes em Deus, não é? Pois bem, agora é hora de ter muita fé e confiar em nosso Criador, aguardando com tranquilidade tudo o que Ele nos reservou. Mas aguardar o quê? Do que a senhora está falando? Eu não me sinto muito bem, eu estou tonta e há um minuto eu não recordava o meu próprio nome. O que foi que aconteceu?
Camila fez uma avalanche de perguntas à senhora, sem dar uma pequena pausa para as respostas. Durante todo o tempo, Aurora sorria tranquilamente, o que a deixava ainda mais com um semblante generoso. Acalma-te, meu bem. Tu estiveste dormindo por muito tempo. É normal que te sintas confusa. Pessoas que se encontram em estado semelhante ao teu podem esquecer temporariamente das coisas. Em breve a tua memória voltará e estará mais lúcida do que nunca. Dormindo? Indagou Camila. Eu dormindo por muito tempo? Como isso aconteceu? Espere, Camila. Logo receberás uma visita. É alguém que não vês há muito tempo e ficou feliz em saber que estás aqui entre nós. Mas antes que ele chegue, se quiseres, ali naquela porta há um banheiro onde poderás te lavar e um armário encontrará roupas do teu agrado. Sorrindo delicadamente, Aurora brincou. Não vais querer receber visitas com esse camisolão de hospital, vais? Mas eu me sinto fraca. Não, não está fraca, respondeu ela com firmeza. Em seguida observou com doce carinho. Tu estás se restabelecendo, e à medida que desejares reagir e sentires-te forte, estará revigorada e todo esse mal-estar vai passar, certo? Mesmo se achando fraca, concordou. Foi então que Aurora aumentou o volume da voz com ênfase e alegria, dando energia e ânimo a Camila. Vamos, meu bem, vamos logo. Escolha uma roupa bonita, lava-te, penteia os teus cabelos e arruma-te. Lá fora há um sol maravilhoso à tua espera e poderás aproveitar o final da tarde no belo jardim que há à tua disposição. Mas eu tenho medo de cair, temeu Camila. Tu não vais cair. Com a ajuda da senhora, Camila levantou-se e ficou em pé. Notou seus pés adormecidos. Aliás, todo o seu corpo parecia adormecido. Aurora? Perguntou, não conseguindo esperar muito tempo para elucidar os fatos. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu me sinto tonta, embora não tenha nenhum machucado aparente? Eu sinto-me mal. Mal? Quem diz que tu estás mal? Eu estou dizendo, insistiu Camila. Meu bem, tornou Aurora paciente, esteve dormindo por algum tempo. Acordou poucas vezes nesse último mês e voltou a dormir, só que não se lembra. Acordei algumas vezes nesse último mês? Do que estás falando? A mulher sorriu com ternura e perguntou: Tu estás em um posto de socorro. Este é um bom lugar. Daqui a pouco terás todas as informações que quiseres e as terás por ti mesma. Agora vamos, tem que se arrumar para receberes uma visita. Ele já está chegando. Quem é? Um parente teu. Um parente? Espera aí, quem são meus parentes? E onde estão? Se é um hospital, onde está a minha família? Eu não me lembro da minha família. Eu não consigo recordar de ninguém. Eu estou com amnésia. Dê o nome que quiseres ao teu esquecimento, mas eu te garanto, isso vai passar. Se acalme. Camila contentou-se temporariamente. Ela banhou-se, penteou os cabelos e escolheu uma roupa do seu agrado. Ao sair da toalete, sentou-se na cadeira próxima à pequena mesa. Sentia-se exausta. Arrumar-se sozinha pareceu ter-lhe exigido grande esforço. Aurora havia saído e não retornara até aquele momento. Foi então que levantou-se, caminhou até a porta e a abriu, deparando-se com um enorme corredor, onde havia várias portas que pareciam ser de quartos iguais ao seu. No final desse corredor surgiu uma moça trazendo uma bandeja. A jovem se aproximou e parou frente a ela, dizendo amistosamente: Boa tarde, tudo bem? Sim, obrigada. Quando Camila percebeu que a moça desejava entrar ali, recuou, dando-lhe passagem. Dentro do quarto, ela se apresentou. Meu nome é Lara. O que faz aqui, Lara?
Eu trabalho nesse posto de socorro. Tirou a tampa da bandeja, chamando-lhe a atenção para o que trazia. Veja, Camila, que frutas lindas! São especialmente para tu saboreares. Creio que irás adorá-las. São deverasmente deliciosas. De fato, elas são lindas, concordou Camila. Saboreie? Eu tenho certeza de que vai gostar. Camila aproximou-se da mesa e pegou uma pera, observando. Sempre gostei muito de pera. Viu só? Já lembraste que gosta de pera. Camila sorriu. Ao prová-la, sentiu alguma coisa especial em seu sabor. Nunca havia experimentado uma fruta como aquela. Apesar do gosto ser o mesmo, existia algo diferente em seu impressionante paladar, em sua essência, que não sabia explicar. Dê-me licença, eu tenho outros para servir. Daqui a pouco, a Aurora vai voltar para levá-la a um passeio. Foi um prazer enorme conhecê-la. Obrigada, Lara, muito obrigada. Ora, não por isso. Até mais. Lara se foi e um imenso vazio se fez nos sentimentos de Camila. Ao acabar de comer a pera, resolveu saborear uma nectarina, que lhe pareceu deliciosa. Após bater suavemente a porta, Aurora entrou. Vejo que estás te alimentando, isso é bom. Não quero te interromper, mas quando acabar, vamos dar uma volta para que possas conhecer esse local, enquanto nosso astro maior está presente no céu límpido e de um azul esplêndido. Se quiseres, disse Camila, eu estou pronta. Entretanto, eu me sinto fraca, não sei se poderei andar muito. Isso não é problema, veja. Abrindo a porta, Aurora mostrou uma cadeira de rodas que a esperava do lado de fora do quarto. Para mim? Surpreendeu-se Camila. Claro, quanto mais tempo ficamos presos entre paredes e deitados em camas, maior é o desânimo que nos assola. Sei que precisa sair. Lá fora há um lindo jardim à tua espera. Um pouco constrangida por achar-se um estorvo, Camila aceitou a cadeira de rodas. Aurora, animada, pôs-se a empurrá-lo corredor afora. Passaram por corredores e saguões até que chegaram a um imenso jardim. Seu gramado era de um verde inigualável, parecendo ser aveludado. Seus canteiros ornamentavam lindas flores que nunca vira antes. Haviam rosas e margaridas também. Ao longe podia-se ver magníficas árvores semelhantes a eucaliptos gigantescos. O sol realmente estava radiante. Camila nunca havia observado um entardecer tão lindo. Os pássaros, percebendo a aproximação do crepúsculo, faziam suas revoadas, encenando um lindo balé aéreo. Ela ficou vislumbrada com tudo e por alguns minutos esqueceu suas dúvidas e curiosidades. A certa distância ela pôde observar outras pessoas que se encontravam por ali. Uns pareciam apenas passear, admirando a bela natureza, e outros, sentados em bancos de jardim, apreciavam um bom livro. Outros ainda somente andavam de um lado para o outro, parecendo trabalhadores do local. Depois de longo tempo, quando o sol quase se punha, Aurora interrompeu a sua apreciação perguntando: Gostou do nosso jardim? É maravilhoso, respondeu Camila emocionada. Esse lugar é encantador. Quem o fez tem imenso bom gosto. Quem o fez projetou com amor, com muito amor, enfatizou Aurora sorridente. Depois de ficarem ali por mais alguns minutos, a generosa senhora convidou-a para entrar. Importa-te de entrarmos agora? Eu creio que a tua visita já chegou e te aguarda. Sim, é claro, vamos entrar. Manobrando a cadeira de rodas, Aurora empurrou-a até uma sala, onde havia 2 sofás e uma mesinha central que ostentava um vaso com belas flores. Camila, disse Aurora, se desejares, podes levantar e caminhar um pouco. Tua visita não vai demorar.
Aceitando o convite, andou até a larga janela, de onde pôde observar o jardim de outro ângulo. Após alguns minutos, ela ouviu seu nome pronunciado por uma voz que lhe pareceu familiar. Camila? Quando ela se virou, minha querida, que bom que tu estás aqui. Ela ficou petrificada e incrédula. Repentinamente lembrou-se da família, do passado mais recente, e não conseguia entender como estava frente àquele homem que fora o seu tio por parte de pai e que havia falecido há uns 6 anos. Alfredo ficou parado esperando alguma reação, pois entendia o espanto da sobrinha. A custo, Camila murmurou: Tio Alfredo? Camila, querida. Quando Alfredo tentou aproximar-se imediatamente, ela se afastou e gritou: Não! Socorro! Por favor, ajude-me! Ele morreu! Socorro! Querida, seu tio te ama. Ele só quer o teu bem, disse Aurora. Alfredo, querendo ser amável e para não atormentá-la mais, tentou explicar em várias palavras. Camila, meu bem, eu não morri. Eu só deixei de viver na carne para viver em espírito. Já te expliquei isso quando vivemos encarnados. Abraçada a Aurora, Camila chorava enquanto implorava em soluços. Não deixe que ele se aproxime de mim. Ele morreu, é uma assombração. Ele não é uma assombração, nenhum de nós somos. O teu tio Alfredo desencarnou, ou melhor, deixou de viver entre os encarnados para viver entre nós como espírito, como tu também. Eu? Gritou ela inconformada. Sim, querida, assim como todos os que vê ou viste por aqui, nós só deixamos de viver na terra. Isso não significa morte, significa que deixamos a carne. Deixamos de viver no nosso corpo material e agora somos só espíritos. Não pode ser, não é verdade. É sim, confirmou Alfredo amável. Camila afastou-se de Aurora como se a repudiasse e perguntou ofensivamente: Onde estão os meus pais? Onde estão os meus irmãos? Na terra, Camila. Eles ainda vivem encarnados, respondeu Alfredo em tom generoso. E eu? Eu morri? Tu desencarnaste há 6 meses, tornou Alfredo. O que eu estou fazendo em um lugar como esse? Estás sendo socorrida, ajudada. Estás aqui para receberes orientação sobre o plano espiritual. Recordares tudo o que já sabes sobre o mundo dos espíritos e as experiências que tiveste de vivenciar para harmonizares e evoluires moralmente. Não é a primeira vez que tu desencarnas. Temos a certeza de que em breve vais lembrar-te de tuas outras reencarnações, das outras experiências quando desencarnada, dos cursos em colônia que já viveste. Chega, chega, isso não existe, isso é besteira. O que é que eu estou fazendo no mesmo lugar que ele? Perguntou Camila a Aurora, apontando com desdém o seu tio. Alfredo não vive aqui. Ele pertence a uma colônia espiritual não muito distante e veio para cá a fim de te recepcionar e nos ajudar a te esclarecer tudo, respondeu Inácio, que acabara de entrar na sala. Camila não se conformou. Agitando a cabeça como se tentasse negar a situação e o esclarecimento que recebia, passou a andar de um lado para o outro, repetindo: Não, eu não morri. Eu não morri. Se eu morri, não é esse o meu lugar. Não foi para um lugar desse que eu me preparei e me eduquei. Olhando para o alto, com uma súplica, ela ainda disse: Ó, meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não pequei, sempre segui os teus mandamentos. Nunca fiz nada de errado para merecer estar nas mesmas condições que os pecadores. Camila, para, por favor, pediu Alfredo com voz enérgica. Não digas nada sem antes tentares entender a situação. Não fales comigo. O senhor só viveu em pecado e quando morreu foi para o inferno porque viveu pregando coisas do demônio. Não diga mais nada, Camila, insistiu Alfredo. Não te precipites.
O senhor viveu no erro, tio. Eu bem sei. Viveu no pecado. Eu fui cristã. O meu pai sempre nos disse que o senhor iria para o inferno quando morresse. E se eu morri, eu não posso estar junto dos pecadores. Isso eu não aceito. Aqui é o inferno e tu és o Satanás. Eu quero sair daqui. Acalme-te, não digas mais nada. A tua atitude, palavras e sentimentos não são convenientes às vibrações existentes nesse lugar. Não fales mais nada ou poderás te arrepender disso. Tornou Alfredo novamente enérgico. Porém, ela não o ouviu. Aqui é um inferno e eu quero sair daqui. Esse lugar é para os sujos e pecadores e esse lugar é para os imundos sujos. Camila entrou em desespero e, sem que pudesse reagir, sentiu-se tonta e foi enfraquecendo. Alfredo aproximou-se e tentou segurá-la, mas escorregou por entre os seus braços e se fez dormir. Aurora e Alfredo se entreolharam. Sabia o que havia acontecido. Alfredo olhou em seguida para Inácio como quem questionasse. Entendendo as suas expressões, Inácio falou. Lamento muito, meu caro Alfredo. Bem sabe como eu lamento. Mas as vibrações emanadas por Camila destruiriam a harmonia do nosso posto caso ela continuasse aqui. Na hora e no momento certo, ela se harmonizará e voltará para nós. Oremos para que isso seja em breve. Camila é uma criatura de personalidade superior e já foi enriquecida em outros tempos com orientações que irão operar em seu âmago. Após certificar-se de que o seu desencarne e recordar as suas experiências passadas, ela própria se guiará, a princípio pelo instinto, depois pela certeza no caminho da evolução. Eu não consigo entender como isso pôde acontecer. Preparou-se tanto no plano espiritual para esse último reencarne, teve tanto estudo, assistência e amparo, além de imensa boa vontade e orientação quando encarnada? Tu entendes sim, Alfredo. E claro que entendes, a ignorância, o medo e a comodidade não permitirão a qualquer espírito lembrar-se das verdades eternas. Quando, no círculo da carne, a criatura se acomoda e se acovarda, negando-se a ser o servidor que deveria, tende a encontrar dificuldade diante da verdadeira vida que é no mundo espiritual e quer muitas vezes tentar justificar a sua existência improdutiva. Se ela não se integrar no trabalho de propagação de valores espirituais, morais e educativos para as almas com ela encarnada, recolhe-se indevidamente na comodidade, que lhe traz o mais completo bem-estar físico e material. A Terra é uma oficina de trabalho para os que lá se preparam. Não importa o que a vida nos apresente como experiências quando encarnados, temos de seguir os nossos mais suaves sussurros interiores voltados para o bem e cumprir as nossas obrigações fundamentais com muita responsabilidade. Vamos aguardar e vibrar para que Camila encontre o melhor, onde quer que vá. A propósito, para que saibas, será possível enviar uma excelsa criatura que atingiu elevados valores morais e espirituais para tentar acompanhar a nossa querida Camila. Há muito ele vem gentilmente fazendo tal solicitação na colônia onde se encontra, mas somente agora ela pode alcançar a vibração espiritual para vê-lo, se ele diminuir a luminescência. O espírito Alfredo olhou surpreso, mas nada disse. Porém, o nobre Inácio revelou. O amor verdadeiro e incondicional transcende as barreiras da vida e do tempo. Falo do nosso querido e elevado Túlio. Sabemos o quanto ele se empenhará para ajudá-la e trazê-la para junto de si como filha espiritual. Os olhos de Alfredo brilharam. Ele não conseguia argumentar nada. Depois de algum tempo sorriu e agradeceu imensamente. Aguarde, a história continua.